Vamos continuar nossos estudos sobre a região Centro-Oeste? Hoje nós vamos estudar a ocupação do território. Mas antes, vamos recordar o que já vimos. Já vimos que a região Centro-Oeste está dividida em 3 estados e mais o Distrito Federal. Que estados são esses? Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá. Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. Goiás, cuja capital é Goiânia. E o Distrito Federal, cuja capital é Brasília, que também é a capital do Brasil. Nós já vimos que o cerrado é a vegetação característica da região Centro-Oeste. Todo esse laranja aqui, né, era como o cerrado ocupava o Brasil antes da ocupação dos homens, né? Vimos também o Pantanal, né, que ocupa um pedaço do Mato Grosso e um pedaço do Mato Grosso do Sul. E hoje, na página 16 da apostila, vamos começar a ocupação do território. A região Centro-Oeste é a segunda maior região do país. Apesar disso, ela é menos populosa. Com pouco mais de 16 milhões de habitantes, sua densidade demográfica é de apenas 10 habitantes por quilômetro quadrado. Antes das primeiras expedições dos europeus, a região já era habitada por diferentes povos indígenas, como os Kaiowá e os Bororó. Fluxos de população europeia mais intensos aconteceram a partir de missões religiosas. Essas missões religiosas eram feitas pelos padres jesuítas que vieram catequizar os índios, ensinar a religião católica para os índios. E também com o deslocamento dos bandeirantes. Os bandeirantes, vocês se lembram, eram grupos de paulistas, né? Pessoas da cidade de São Paulo e do estado que saíram e desbravaram, abriram caminhos para o interior do estado, né? Os bandeirantes, eles desbravaram e eles ultrapassaram as linhas do Tratado de Tordesilhas, vocês lembram? E foram ampliando o nosso território, né? E conforme eles iam parando, eles iam formando pequenas vilas que depois se transformaram em povoados, né? Eles saíram em busca do ouro também e de índios, né? Mais tarde, a descoberta do ouro também atraiu muitas pessoas para essa região e aos poucos povoados foram fundados e com o tempo se tornaram cidades, né? Eu transformei aquele trecho, esse primeiro pedaço, nesse mapa mental. Então, o que eu escrevi nesse mapa mental? A ideia central do meu mapa é a ocupação do Centro-Oeste, que nada mais é do que o título do nosso texto. Coloquei aqui as missões jesuíticas, os bandeirantes e a descoberta do ouro, como sendo os 3 primeiros motivos para a ocupação do Centro-Oeste. Lembrando que esses três fatos aconteceram na época do Brasil colonial. Muito bem. A descoberta do ouro, né, fez com que muitos povoados se formassem e esses povoados mais tarde viraram cidades, como essa daqui,
Pirenópolis, que está no estado de Goiás, né? Ela foi fundada em 1727 e essa fundação se relaciona à descoberta do ouro na região. A partir de 1960, ações governamentais promoveram maior desenvolvimento de infraestruturas na integração e transporte entre a região centro-oeste e as demais regiões do país. Ao longo de rodovias formaram-se novos povoados, que depois deram origem a outros municípios. Nesse período, a região recebeu muitos migrantes do sul e do sudeste para trabalhar principalmente na agropecuária. Por que essas ações aconteceram a partir de 1960? Por causa da construção de Brasília, a nossa capital. A cidade de Brasília, atual capital do Brasil, está localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Brasília é uma cidade administrativa, planejada e construída para ser a sede de órgãos públicos e do governo federal, como o Congresso Nacional e os ministérios. É de Brasília que o presidente da República e seus auxiliares administram o país. A partir de 1957, a construção de Brasília moveu um grande contingente de trabalhadores vindo de todas as partes do Brasil e incentivou a abertura de estradas que ligam o centro-oeste às demais regiões do país. Sua inauguração ocorreu em 21 de abril de 1960, quando a cidade assumiu o papel de nova capital brasileira. Então, transformei aqui esse outro trecho também em mapa mental. A ideia central, Brasília, né? Então, por que a construção de Brasília fez com que ocorresse um maior número, né? Maior ocupação do território? Porque muitos trabalhadores de todo o Brasil foram trabalhar em sua construção. E depois disso, muitos deles ficaram vivendo lá e trouxeram outros familiares para viver também. Porque Brasília se tornou a sede do governo, é a nossa nova capital, né? E, portanto, muita gente teve que se mudar para lá para trabalhar nesse governo. E outra, muitas estradas foram construídas ligando Brasília, ou seja, o centro-oeste, a todo o restante do Brasil. Então, se a gente junta esses dois mapas mentais que nós fizemos, da primeira parte do texto com a segunda, né? Então, na primeira parte, nós temos aqui a ocupação do centro-oeste, nós vimos as missões jesuíticas, vimos os bandeirantes, a descoberta do ouro. E agora acrescentamos aqui, então, a construção de Brasília, né? Estradas que foram abertas ligando a região centro-oeste às outras regiões, os trabalhadores que se mudaram para lá, tanto os trabalhadores da construção da cidade como aqueles que iam trabalhar na sede do governo, né, do Brasil. Quando a gente vai fazer um mapa mental, é muito importante que a gente pense em qual é a ideia central. Normalmente a ideia central está no título do texto ou no subtítulo, né? Então é legal a gente colocar essa ideia central no centro da folha, do caderno e tal. Em seguida, a gente vai fazer algumas ligações, né? Para a gente completar com ideias. Então, esse é um modelo para ajudar quem tem ainda dificuldade de fazer um mapa mental. Vejam, olha no que eu transformei aquela ideia, né? Então, aqui a ocupação do centro-oeste, a ideia central. Do lado esquerdo, eu acrescentei, então, os fatos que ocorreram e que favoreceram a ocupação do território no tempo do Brasil colônia. Então, as missões dos jesuítas, né?
que foram catequizar os índios, os bandeirantes, que desbravaram o Brasil à procura de ouro, à procura de a caça de índios e a descoberta do ouro. Né? A partir de 1960, o que favoreceu a ocupação foi a construção de Brasília, né? Os muitos trabalhadores que foram viver nesta região, a construção das estradas ligando o Centro-Oeste às demais regiões brasileiras, né? E o fato de Brasília ser a capital do Brasil também porque muitas pessoas tiveram e até hoje se mudam para lá porque vão trabalhar para o governo, né? Mostrando só essa fotografia da apostila de história, nós vimos há pouco tempo, né? Sobre os governos democráticos, essa na época do presidente Juscelino Kubitschek, na construção de Brasília. Olha esse caminhão, né? Cheio de trabalhadores, e vejam aqui, olha o que eles estão construindo, a rodovia Belém-Brasília, né, que liga a região norte à região sudeste, a região centro-oeste, né? Mais para frente, semana que vem, na próxima aula, nós vamos ver que a agropecuária, já falamos também, e o extrativismo também foram razões, né, motivos para o povoamento da região centro-oeste. Espero ter ajudado vocês com o mapa mental. Beijo e até a próxima.